E aí, turminha, tudo bem? Eu sou o professor Marilson e vim trazer para vocês hoje a nossa sexta aula sobre a criação de aplicativos para celular Android. E nós vamos fazer hoje um aplicativo onde, através dele, nós vamos medir o nosso índice da massa corpórea, o chamado IMC. Vamos à aula? Pessoal, então vamos para a nossa aula. Vou acessar o meu navegador aqui e digitar na minha barra de endereço appinventor.meet.edu, ok? Ou crie aplicativo. Vamos clicar aqui, aguardar um pouquinho. Ele vai pedir para nós digitarmos o nosso e-mail. Então você deve ter criado o e-mail no Gmail, porque essa já é a nossa sexta aula de criação de aplicativos para celular Android. Vou clicar em cima do meu e-mail ou digitar. E como eu já loguei anteriormente, ele não pediu mais a senha, certo? Então vamos aqui iniciar novo projeto. Vou dar um nome para o nosso projeto. Qual vai ser o nosso projeto? Nosso projeto vai ser, como eu já falei anteriormente, vai ser sobre o cálculo de IMC. Então vamos colocar aqui: calcular underline IMC. Calcular IMC. Tá ok? Esperar um pouquinho para ele abrir a tela onde nós vamos trabalhar o nosso projeto. Prontinho aqui. Primeira coisa que nós vamos inserir vai ser aqui em organização horizontal. Você vai vir aqui nas propriedades, onde tem largura. Vamos colocar aí preencher principal. E na altura você vai colocar 40 pontos. Tá bom? Tá ok? Vamos agora vir aqui em interface de usuário. E vamos escolher aqui legenda. Legenda. Nós vamos alterar aqui em propriedades. Aqui embaixo. Seguinte opção. Vamos colocar aqui. Digite seu peso. Certo? Digite seu peso. Pronto. Vou pegar aqui agora uma caixa de texto, colocar aqui dentro e vamos renomear essa caixa de texto com o nome peso. Peso. Certo? E na dica aqui dentro que vai aparecer, vamos colocar aqui a seguinte frase. Seguinte frase: digite seu peso. Prontinho. Vamos agora marcar a nossa organização. No alinhamento horizontal vamos escolher centro, ok? Prontinho. No vertical também vamos escolher centro, que é para ele ficar bonitinho aqui centralizado, correto? Agora nós vamos inserir uma nova organização. Então o que nós fizemos? Fizemos a primeira organização, dentro dela colocamos uma legenda, que foi essa daqui, e colocamos uma caixa de texto. A outra vai ser a mesma coisa, tá bom? Então vamos aqui, organização horizontal, vamos colocar na largura preencher principal e na altura vamos colocar 40 pontos, certo? Ok. Já podemos até no alinhamento deixar centralizado e também no vertical deixar centralizado. Pronto, agora nós vamos em interface do usuário. Vamos colocar de novo uma legenda. E vamos digitar aqui na legenda, aqui embaixo. Digite sua altura. Ok? E vamos inserir uma caixa de texto aqui. Vamos mudar o nome da caixa de texto para altura.
altura. Tudo bem até aí, pessoal? Agora nós vamos inserir mais uma organização. Mais uma organização horizontal. Também vamos deixar a largura preencher principal. E a altura também 40 pontos. Observe que tudo nós estamos deixando com 40 na altura. Certo? Ok. Vamos também centralizar no alinhamento horizontal, e no vertical também vamos deixar centro. E aqui nós vamos colocar, em interface de usuário, nós vamos inserir um botão, tá bom? O nome desse botão vai se chamar calcular. Pronto, vamos renomear ele também para o nome calcular. Prontinho, pessoal. Então, basicamente, é essa a nossa estrutura. É esse o nosso design. Então, nós só vamos precisar digitar o peso e a nossa altura e clicar em calcular. Então, ele vai nos mostrar o nosso IMC. Tá bom? Pessoal, vamos então para a nossa programação aqui em blocos. Bom, precisamos saber sobre o conceito de blocos. É que eles precisam, pessoal, de uma ação disparadora, ou seja, um conjunto de blocos. Eles geralmente são chamados de when, ou seja, quando uma coisa acontecer, que tipo de coisa, que tipo de tela pode abrir, quando um site for aberto, ou quando um botão for acionado. Vai ser o nosso caso aqui, né? Quando o botão for acionado. Então eu quero que um cálculo seja feito quando um botão for acionado. Que cálculo é esse? Nós temos aqui a nossa medida, né, do peso vezes a altura. Por quê? Qual que é a fórmula do IMC? A fórmula do IMC é IMC é igual a peso sobre altura ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a fórmula do IMC. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado, tá bom? Então, o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar... A primeira coisa que nós vamos precisar é uma variável global de inicialização. Então, nós vamos em variável inicializador global. Arrasta para cá. Vou digitar o nome da minha variável, vamos colocar aqui IMC, tá certo? E essa variável ela vai iniciar com 0, então vou vir aqui em matemática e escolher aqui, olha, 0, montei. Agora nós vamos para o nosso procedimento de quando, então procedimento do botão, quando eu pressionar no botão calcular, o que vai acontecer? Aí eu clico aqui em calcular e venho aqui, olha, nesse bloco, quando eu clicar em calcular, que procedimento vai acontecer, certo? Então nós vamos precisar aqui, ó, da variável ajustar para global IMC. Vamos precisar também que em matemática, vou precisar da divisão, vou precisar também em matemática da potenciação. Por quê? Porque a nossa fórmula, a fórmula do IMC é peso dividido por altura ao quadrado, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora lá na nossa caixa de texto, na primeira peso, que é essa daqui, ó, peso, certo? Então nós vamos vir aqui no peso e vamos procurar peso.texto, que vai ser o lugar que vai receber o texto. Mas você pode dizer, professor, mas não é número que é peso? Mas aqui é o seguinte, na variável, aqui no bloco, na programação em bloco, não importa, tá, pessoal? Texto, quando ele fala texto, texto é tudo, é texto, é número, é qualquer caractere, certo? Vamos vir também aqui na altura, altura.texto.
Aí nós vamos pegar e montar o nosso bloco. Então o peso vai ficar aqui nesse primeiro, na divisão, certo? Vamos pegar a nossa potenciação e colocar aqui depois da divisão. Por quê? Porque primeiro, na matemática, você sabe que na ordem, primeiramente se resolve a potenciação, certo? Depois é que vem as outras operações, nesse caso aqui a divisão. Então, colocar a altura. Então vai ser aqui peso dividido por altura ao quadrado. Então primeiro ele vai resolver o quadrado e depois vai resolver a divisão. Então tá faltando aqui o quadrado. Vamos voltar em matemática. Matemática, vamos escolher aqui onde tem 0, né, e vamos colocar 2, que é o valor da nossa potenciação. Puxou, encaixou. Pessoal, está quase pronto o nosso código. Agora nós vamos colocar a janela para exibir o resultado desta operação, tá? Que vai ser o cálculo, no caso o resultado do nosso IMC. Para isso nós vamos voltar em design e vamos vir aqui, olha, notificador. Vou arrastar para cá para dentro. Notificador. Esse notificador, ele nos dá a possibilidade de mostrar uma caixa de diálogo, certo? Então vou vir aqui em notificador, vou escolher, deixa eu ver, mostrar a caixa de diálogo, essa daqui. Vou colocar aqui dentro a mensagem que ele vai colocar aqui é a variável, né? Obter o nosso IMC aqui. O título, eu vou pegar um texto, o vazio, e vou digitar aqui dentro caixa alta aqui, seu IMC é, e outro texto, e vou colocar OK. Pronto, pessoal, o nosso código está pronto. Agora nós vamos testar. Então, agora nós vamos testar. Você vai vir aqui em conectar assistente AI. Aí é só escanear agora. Eu vou escanear no meu celular esse código, tá certo? Está em processo. Prontinho aqui. Vou digitar meu peso, 75 kg, minha altura 1,70 e clicar em calcular. Pronto, seu IMC é 25,95156. Ok, pessoal? Tá bom então? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês um aviso muito importante. Nesta atividade, nós vamos estar pontuando em 3 disciplinas. 3. Matemática, Educação Tecnológica e Educação Física. Onde vocês viram que nós fizemos a menção do índice da massa corpórea. Onde vocês vão ver esse assunto ou já viram em Educação Física. Trabalhamos também a potenciação e a divisão, certo? Que são assuntos da matemática. E na execução do aplicativo, que é assunto da educação tecnológica. Então são essas 3 disciplinas, não deixem de fazer, tá bom? Porque vai valer ponto nas 3 disciplinas, tá certo? Então eu aguardo a atividade de vocês, ok? Valeu!